Graças a Deus. Meus amados, paz do Senhor Jesus, bom dia. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa, em tudo, abençoar a sua vida, em nome de Jesus, viu? Somos gratos a Deus, mais uma manhã. Talvez você está aí na sua casa, no seu aconchego, não sei se você já acordou, se você ainda vai acordar, mas nós estamos aqui, gratos a Deus, por mais um dia grato, um dia bem, vamos dizer assim, típico do inverno, mas um dia gostoso, é uma manhã fria, temos os irmãos lá do Nordeste, que sempre nos acompanham, e tem o pastor Robson lá do Ceará, ele diz assim para mim: pastor Robério, se eu pudesse, eu ia para São Paulo em todo o inverno. Aí eu falo para ele: se eu pudesse, eu ia para o Ceará, todo o inverno. Mas hoje está um dia gostoso, está uma manhã agradável, está uma manhã abençoada por Deus, viu? E eu estava aqui falando com o Joelso, como nós temos que ser gratos a Deus. Hoje, dia 28 de junho, se passaram 3 meses e nós estamos hoje no encerramento da nossa escola bíblica e nós temos que ser gratos a Deus, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Foram 3 meses, graças a Deus nós oramos, aprendemos muito com o livro dos Salmos e eu tenho certeza que hoje nós vamos finalizar esta revista com chave de ouro. Amém, meus irmãos? Então, eu quero convidar você aí, mande no grupo, diga: olha, a IBD lá já começou, acorde aí o seu adolescente para ele já, se ele não tiver, que ele já vá participar lá com a professora Débora. Os nossos jovens, acorde aí os nossos jovens para que eles possam também participar conosco dessa última lição do trimestre. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e já vamos dar início à nossa lição. Senhor, nós te louvamos por mais uma manhã, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de fôlego de vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. A tua palavra diz que até aqui nos ajudou o Senhor, e é por isso que nós estamos alegres. Senhor, estamos alegres nesta manhã pela tua misericórdia, pela tua graça. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que estão em casa, abençoe meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe a todos, Pai. Ó Espírito Santo, nos ajude, ó Deus, a compreender, a entender o que o Senhor tem para nos passar nesta manhã, através desta lição. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Você que tem a sua revista, você que não tem, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 144. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre orando pela intervenção divina. O que você precisa? Olha, a lição vai nos ensinar nesta manhã. Qual é a intervenção que você quer que Deus faça na sua vida? Então nós vamos aprender hoje aqui através deste salmo como fazer isso. Amém? Vamos lá. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Então nós chegamos ao final desse trimestre e estudaremos sim essa última lição nesta manhã. Orando pela intervenção divina é o título, é o tema da lição de hoje a ser estudada, e nós vamos então ler o texto áureo em Salmo 144, o verso 3. Senhor, quem é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? A verdade aplicada diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si
próprio, pela família e pela nação. Objetivos da lição de hoje. Hoje nós vamos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois mostrar a importância de uma vida de oração. E por último, apresentar os efeitos de uma vida de oração. Então, temos, portanto, o nosso texto de referência, que está no Salmo anunciado pelo nosso pastor. É o Salmo 144. Apenas alguns versículos, que é o 5º versículo, o 7º, o 9º, o 12º, o 12º e o 15º. Tá? Então vamos lá. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. 7º, estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos dos estranhos. 9º, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Agora o 12º, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. O 15º, que é o último nosso aqui, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então aqui está a nossa leitura de base, a de referência que nós estudaremos hoje, esse salmo. Está correto? Eu quero ler rapidamente a introdução, que é pequenininha, para nós continuarmos, que diz assim: no presente salmo aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Aqui está a introdução da nossa lição. Amém, pastor? Amém. Queridos, vamos partir do princípio de que nós estudamos aí por 3 meses o livro dos Salmos. Nós aprendemos muito. E uma das coisas que nós aprendemos no livro dos Salmos, Joel, foi que independente de qualquer coisa que aconteceu com Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então vamos dar início por aqui. E Davi, nós aprendemos que Davi, em meio às suas batalhas, às suas lutas, às suas dificuldades diárias, Davi entendeu que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Então, meu irmão, nós estamos chegando aqui no final desta lição, deste trimestre, e nós já vamos compreender o seguinte, e é um aqui dos objetivos da lição. O que eu preciso entender? Como é que eu vou orar e vou crer que Deus vai intervir ao meu favor? É quando eu e você, nós entendemos que nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. E Davi, em todos os salmos, é claro que nós não falamos só dos salmos de Davi, nós falamos aqui de Asaf, nós falamos do próprio Salomão, que também teve aí como autor de um dos salmos, e os outros escritores dos salmos. E quando Davi ele escreve estes salmos, que é intitulado a ele, Davi ele está sempre enfatizando o relacionamento que ele tem com Deus e a confiança que ele tem com Deus. Nós falamos aqui numa outra aula, não sei se você vai se lembrar, e os irmãos aí de casa vão se lembrar, quando você está precisando de um dinheiro emprestado. Por exemplo, aí eu sei que o Joelso tem. Então eu estou confiante que o Joelso tem para me emprestar. Então eu estou passando dificuldade, eu chego para o Joelso e falo: Joelso, olha, a minha situação é essa e eu sei que você pode me ajudar. Eu preciso de X reais emprestado.
O Joelson, ô pastor Robério, está aqui. Por quê? Eu sei, eu confio nele. É um exemplo. Agora, Davi, ele chega aqui no final e ele nos explica assim, olha, você precisa orar, mas para você orar, você tem que saber com quem você tem a relação. E de quem é a relação que ele está falando, meu irmão? É com Deus. É com Deus. Porque nós seres humanos, nós somos assim, irmãos, ó. Nós chegamos aqui, dobramos o joelho, né? Nós temos uma vida torta, igual a música que as crianças cantam, né? Homenzinho torto, andava numa vida torta. A gente tem uma vida, vamos dizer assim, sem um relacionamento com Deus. E quando a gente chega aqui, quando eu digo aqui, eu estou falando da igreja onde nós estamos, mas aí na sua casa, em algum lugar, você chega, dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu preciso. E aí você levanta e você quer ver a solução de Deus. Aí Davi vai nos ensinar que não é assim. Não é assim. Não é você, e isso o autor falou numa outra lição, não é você achar uma lâmpada, esfregar ela e Deus aparecer e você dizer, olha, eu preciso de 3 pedidos. E você sabe que o gênio vai te atender. A relação com Deus, o salmista aqui nesta lição de hoje, ele vai nos chamar a atenção para isso. Olha, você vai orar, mas para você orar, você tem que refletir sobre o seu relacionamento com Deus, e quando você tem certeza do seu bom relacionamento com Deus, você tem certeza da sua vitória. Então, nessa introdução aqui, nós vamos dar início agora, nós vamos dar início, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Vamos lá, Joelson. Tá certo, é isso aí. Então nós estamos sendo felizes por Deus, beneficiados por Deus, por nos presentear nesta manhã tão linda com esse estudo, né? Nós queremos dar boas-vindas ao pastor Roberto, lá em Minas Gerais, que está nos assistindo, e ele congregou conosco, né? Na verdade, nós Tonzinho, e ele sempre está assistindo, às vezes, quase sempre online, mas mesmo não sendo, depois assiste, ele manda um alô no Face e a gente se fala, é uma bênção, né? De vez em quando eu assisto ele também. E é um amigo nosso, amigo da igreja, e ele está mandando aí um abraço para todo mundo aqui, para o pastor e para a igreja. Então, seja bem-vindo, meu irmão. Deus o abençoe. Não sei qual vai ser a sua disponibilidade para estar assistindo ou não, mas, de qualquer forma aí, Deus abençoe você. Oh, maravilha, pastor Roberto. Deus abençoe o senhor, viu? O senhor vê como é que Deus, né? O que a gente estava conversando aqui, a hora que nós chegamos, né? Eu disse aqui para o Joelson, assim que nós nos encontramos aqui, eu falei, Joelson, como diz o mineiro, você tá bom, né? E tem um mineiro aqui, que Deus abençoe o senhor aí nas Minas Gerais. Tá certo. Muito bem, então o Salmo 144, como diz o comentarista aqui, ele conduz a reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus por meio da oração. A oração é o caminho, né, que nos faz com que todos os cristãos piedosos tenham um relacionamento aproximado, né, ajustado, legal com Deus, somente pelo meio da oração, a conversação, né, a intimidade. Só tem intimidade com uma pessoa, aquela pessoa que conversa com a outra e vai se ajustando nessa amizade. E com Deus é a mesma coisa. Tá certo? Então o salmista, como diz alguns comentaristas, possivelmente foi Davi que escreveu este salmo, ele suplica a vitória na guerra contra os inimigos, pedindo a Deus, através desta oração, contra os inimigos de Israel, a vitória sobre os inimigos. Então, nós vemos que um ponto marcante aqui, neste salmo, de oração, é a confiança, a fé
em Deus que Davi tinha, né? E nós, consequentemente, nós também devemos ter essa fé para que obtenhamos vitória em meio às crises, em meio às lutas e às dificuldades diárias, tá certo? Então, nós vemos que este é o ponto-chave para que vençamos as lutas, tá certo, meu irmão? Neste salmo de hoje, nós vamos então estar discorrendo sobre isso. O pastor Roberto acabou de falar sobre este relacionamento que todo cristão deve ter, tem que ter. Do contrário, seremos cristãos flutuantes, né? Cristãos deficientes na vida cristã. Isso não pode acontecer, tá certo? Essa visão panorâmica aqui, nesse item 1, ele diz assim, que os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, incluem o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração. É o que nós falamos aqui, tá certo? Então, o que nós vemos nesse salmo que é um salmo de oração, é uma súplica, para que venhamos, a cristandade toda, vencer na vida cristã. Ele aqui aponta também um Salmo 18, que é um cântico de Davi, e ele diz aqui também que a presença de temas presentes em outros cânticos, segundo o escritor Kidner, fez vários estudiosos considerarem a possibilidade deste salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Seja como for, é possível identificar neste saltério muitas experiências de Davi, sua plena confiança no Senhor. É o que nós vemos aí, de modo expressivo, neste salmo e em outros aí. Davi não deixando barato essa confiança, muito pelo contrário, está de um modo rico e expressivo a sua confiança para com Deus por meio da oração e dos seus cânticos nos salmos. Tá certo, meu pastor? É isso que nós vemos aí de modo ligeiro nesta visão panorâmica desse salmo. Quando ele vai dar aqui uma visão panorâmica, Joelso, e dentro dessa visão, Davi, o que Davi vai chamar aqui a atenção para nós? E aqui o autor da revista, ele dá esse exemplo do Salmo 18. O que Davi nos ensina aqui? Veja bem, eu sempre aqui, em todo o trimestre, eu disse para você que às vezes parece que a gente se torna repetitivo em alguns comentários, mas não é isso, é que cada salmo, cada lição, elas são semelhantes. E o que Davi está nos estimulando? O que os salmos estão nos estimulando? Meu irmão, é confiança. É confiança. Eu estava aqui dizendo, para o Joelso, antes de nós entrarmos aqui, que passaram-se 3 meses, né? E qual era o nosso medo? O nosso medo era de ou um da nossa família ficar doente, ou até mesmo a gente ficar doente, porque é o que está o mundo hoje. Eu disse para vocês em uma aula aqui, o mundo hoje está com medo. E são pesquisas que vão dizer assim, olha, qual é o maior medo do ser humano hoje? É que ele fique doente ou alguém da sua família fique doente. E nós, esse medo, ele está encravado na nossa mente. Mas aqui, dentro dessa visão panorâmica, o que Davi vai nos alertar? Davi, irmãos, vamos entender Davi. Davi, ele sabia que a qualquer momento, um dos seus inimigos queria acabar com ele. É por isso que ele, quando escreve o Salmo 23, ele pede tranquilidade para Deus. Ele se coloca na posição de ovelha, ele diz, eu preciso de um pastor, porque o lobo, o urso e o leão estão aqui, ao meu derredor, bramando para me tragar. E o que Davi vai nos ensinar aqui? Davi vai nos ensinar que independente de qualquer coisa, meu irmão, independente do medo, da ansiedade, dos inimigos que te cause
apreensão que te cause medo em demasia, Deus é contigo. Deus é contigo. E é por isso que ele vai dizer para nós aqui, que nós temos que orar e confiar. Orar e confiar. Confiar em quê? Na intervenção divina. A Bíblia diz o quê? Se não fosse a misericórdia, nós já haveríamos ter sido consumidos. É isso que Davi, nessa visão panorâmica aqui do Salmo 144, nos chama a atenção. Nos chama a atenção. Você está ansioso, você está apreensivo, você está com medo? Meu irmão, está ansioso? Calma. Tenha calma, ore. Busque a Deus, tenha um relacionamento com Deus, porque é o seu Deus que vai te livrar. Não é não? Tá certo, muito bem. Eu ainda quero pontuar dentro desse item aqui, a respeito, eu vejo o seguinte, irmãos, tem pessoas que ficam buscando tantos meios, tantos apetrechos, tantos jeitos, né, para tantas coisas na vida. E referente à vida cristã, tem pessoas que ficam querendo preencher o seu vazio com tantas dicas de pessoas ou de coisas que não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o conselho máximo de Deus, tá certo? É a carta magna, é o nosso guia. E nesse salmo, nós vemos aqui o salmista, ele não deixa por menos, ele traça, como tantos outros salmos, um devocional seguro, legal, direito, né, excelente para que tenhamos na vida. Um devocional de louvor, de clamor, de gratidão, de intercessão, para que tenhamos na vida diária, tá certo? Aqui está uma dica, um guia que precisamos aí traçar. Muito bem. O item 2 fala um salmo que exalta a Deus. Olha que legal, um salmo que exalta a Deus. Como é recorrente nos salmos, o cântico inicia exaltando a Deus. Diz, bendito, o verso 1, aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus, ou louvar em adoração. Significa o uso da expressão minha rocha. Transmite ideia de experiência pessoal e relacionamento. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar a segurança, a firmeza, proteção, refúgio que encontramos em Deus. E adoração e relacionamento, notará a repetição dos versos 2, tá? São preciosas lições para os discípulos de Cristo nestes dias tão desafiadores. Não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento é o ponto-chave deste salmo por meio da oração. Não existe outro meio, tá certo? Então, nesse ponto, ele exalta o grande Deus. Será que nós temos feito isso em todo o nosso sentido de vida, em todas as nossas expressões do nosso viver? Exaltando a Deus, como fez o salmista nesse salmo, ele dá aqui uma lição para a gente, certo? Ele começa exaltando a Deus, bendito, né? Se nós formos olhar para o nosso Senhor Jesus, quando traça o modelo de oração na oração do Pai Nosso, ele começa exaltando a Deus, não é verdade? Exaltando a Deus. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele começa enobrecendo, exaltando, magnificando o nome poderoso do Senhor Deus, o nosso Deus, tá certo? É isso que nós vemos aí nesse ponto. Amém, amém. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, a paz do Senhor, para o meu amigo Marcos e a sua esposa, Elisângela, lá do Paraná. A nossa escola hoje ela está interestadual, né? Já chegamos em Minas, agora estamos no Paraná. Com certeza daqui a pouco o pastor Estevão lá no Piauí aparece aí. E Deus tem nos abençoado, irmãos. O que é isso? É a bondosa mão de Deus. É o que nós estamos acabando de dizer aqui, meu irmão. Por que isso? É porque nós somos bons? Não, é porque o nosso Deus é bom. E Davi,
E Davi, quando ele escreve essa exaltação a Deus, ele sabe. Meu irmão, você não faz elogios a qualquer um. Você não faz. Você não encontra uma pessoa que você não tem um bom relacionamento, e você diga, tem uma moda agora aí, né? Tem uma moda. Acho que é no Facebook ou é no Instagram, não sei. Se você fosse me descrever, como você diria quem é o pastor Robério? E aqueles que me conhecem, não como o pastor, que me conhece, mas apesar que é difícil alguém não saber que eu sou pastor, viu? Onde eu passo aí todo mundo, a Edna fica, né? A gente está caminhando, fazendo as nossas caminhadas, passa um carro, buzina, bibi. A Edna, quem é? Eu falo, não sei. Aí a gente está caminhando lá, alguém passa, dá com a mão, quem é aquele? Não sei. Por quê? Todo mundo nos conhece, mas não é qualquer um que você faz elogio. Então, meu irmão, quando você escreve lá, para você, me descreva quem eu sou. Você não vai, se você não me conhece, você não vai tecer elogios à minha pessoa. E aqui o que Davi está dizendo aqui? Davi, ele está colocando, ele está declarando o seu amor a Deus. Ele sabe que Deus é o seu aliado. Ele sabe que em Deus ele pode confiar. Então, ele não vai chegar lá e dizer, declarar qualquer coisa para Deus, não. Ele vai chegar diante de Deus e ele vai dizer, olha, eu sei que o Senhor é a minha fortaleza, eu sei que o Senhor é o meu libertador, eu sei que o Senhor é a minha proteção, é a minha salvação, é o meu escudo, é o meu refúgio. Então Davi, ele vai fazer isso por quê? Porque ele sabe que Deus é o único digno de confiar. Nós falamos aqui para vocês no início, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, Davi sabia, olha, até o meu próprio filho quer tomar o meu reino, eu não posso confiar nem nos meus, eu vou confiar em quem? Eu vou confiar em Deus, porque ele sim é completamente digno de confiança. É por isso que você citou, lá na frente Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim. De que maneira? Exaltando, Pai nosso que estás no céu. Ó, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Então, meu irmão, nós aqui, né, nesse tópico 1, 2, quando você fala de exaltação, você tem que saber a quem você está exaltando. Então, quem é digno da sua confiança? O nosso Deus. Então, exalte a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, bendiga o nome dEle, porque Ele sim é Deus de confiança. Tá certo. Muito bem. O item 3, irmãos, é tão bom o assunto que a gente fica sem querer pular de item aqui, porque é tão bom, mas a gente sabe que o outro é bom também, tá certo? Então o item 3 fala da inferioridade do homem. 1:3. Ele diz que o salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Conforme destacado no tópico anterior, Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, ausência de variação, ou um ser inabalável. Agora, ao referir-se ao homem, o salmista declara, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa, no verso 4 do salmo referido. Assim o salmista apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus é rocha, o homem é vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, ilusório, instável, pouco duradouro. A ideia de instabilidade é reafirmada pela expressão, os seus dias são como a sombra, ou seja, efêmeros, logo passam. Independentemente da posição ocupada, da condição financeira ostentada e do conhecimento obtido, nós não podemos transpor a instabilidade humana. Por outro lado, somos transitórios. Por outro, a superioridade e a estabilidade de Deus nos completam.
Anos atrás, quando a gente não tinha nada de redes sociais, né? Tinha, mas muito pouco, e começando. Não é porque eu sou antigo assim, não. Eu sou da sua idade, viu? Você que está me olhando aí. Brincadeiras à parte. Mas eu lembro que eu assistia algumas mensagens do pastor Bi Santana, e eu gostava quando ele falava assim: quem é você? Você? Sabe quem é você? Você é um bolo de barro pó de baiano. Ele falava assim, brincando, né? E parece ser uma brincadeira de mau gosto, mas não, porque nós não somos nada. Tem tanta gente querendo ser tanta coisa, né? Melhor do que as outras pessoas. Nós não somos nada, irmão. Deus que é tudo. Ele é o nosso tudo, tá certo? Ele é eterno. Nós somos, como diz Isaías, um caco dentro de outro caco. Nós somos trapo de imundícia, né? Mas nós temos um valor ao mesmo tempo, em contrapartida, tá certo? Mas comparando com Deus, fazendo esse paralelo aqui, o salmista diz: Deus, ele é eterno, tá certo? Ele é o maioral. Nós, quem é semelhante, né? O homem não é nada. Então nós devemos se render à rocha eterna, porque nós somos efêmeros, passageiro, ilusório, tá certo? Agora Deus, ele é eterno, infinitamente. Então, o que nós vemos é isso aqui, tá certo? Diante o homem perante Deus. Quem somos? Deus, ele é tudo. Deus é eterno. O homem, ele é finito. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse tópico 3 aqui, para a gente já encerrar, nós precisamos entrar nessa questão. Eu quero mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Zilda. Irmã Zilda, Deus abençoe sua vida, viu? Diga ao Márcio José que eu mandei um abraço para ele aí, tá bom? Deus abençoe o irmão Adão. Maneide, Dailton está bem ou já foi trabalhar? Dailton não para. Né? Deus abençoe Maneide, Deus abençoe Dailton. Também está a irmã... Deus abençoe a irmã Eva, né, que é a esposa do nosso irmão Tony. Deus abençoe a irmã Eva, irmã Magali, Manuel de Lima, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, aqui Davi, ele vai fazer o que é certo, né? Davi vai fazer o que é certo. Ele vai entender a sua fragilidade e ele vai entender a superioridade de Deus. Então Davi aqui, ele vai comparar Deus como o quê? Uma rocha. Deus, ele vai comparar Deus como uma rocha. E essa rocha, irmão, ela é eterna. Essa rocha, ela é sólida, ela é firme. Se você não conseguir entender isso, fica difícil você compreender Deus. Ou seja, Deus, ele é eterno, ele é contínuo na sua jornada. Deus não tem fim. Agora eu e você não. E ele vai comparar a gente como a vaidade. A vaidade é algo vã, é algo passageiro, né? Tem aquele camarada que ele tem a autoestima dele lá em cima, ele só anda, ele é vaidoso, mas a gente sabe que aquilo ali é passageiro, uma hora acaba. Agora Deus não, Deus ele é eterno. E Davi, ele vai dizer aqui, e ele vai entender essa superioridade, e ele faz essa pergunta para Deus: quem é o homem? Quem é o homem? Ou o filho do homem, para que Deus dele tenha cuidado e dele se lembre. Então, Davi, ele sabe que nós somos passageiros e Deus é eterno. Então nós temos que entender isso. Para quê? Para que nós precisamos entender isso, irmãos? Para que nós precisamos entender isso? Talvez você não conseguiu entender a nossa linha de raciocínio. Talvez você ainda não conseguiu entender aonde nós queremos chegar, qual foi o objetivo. Nós estamos falando aqui do relacionamento com Deus. Para você ter um bom relacionamento com Deus, você precisa entender isso. Você precisa entender essas coisas. Que para você entrar na presença de Deus, eu e você, nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos conhecer a superioridade de Deus, nós precisamos exaltar a Deus,
Nós precisamos saber que para isso, Deus, Ele está nos olhando, Ele está nos observando. E agora, o que vai acontecer conosco? Nós vamos orar. Nós vamos orar. E orar? Como é que eu sei que Deus está me ouvindo? Como é que eu sei que Deus vai me atender? Quando eu entendo tudo isso aqui que nós acabamos de falar. Então, se você entende a superioridade de Deus e a sua fragilidade, você consegue entrar na presença dele com mais confiança. Com mais confiança. Eu disse aqui numa aula, né, que lá em casa nós somos em 5 marmanjos, né, nós somos em 5 irmãos, homens e 2 moças, né, duas meninas lá em casa, e todo mundo falava, né, antigamente, você não pode brigar com a família do Roberto, porque eles são grandes, se você bater em um, você tem que bater em mais 4, porque é uma família grande. Aí o meu irmão menor, ele botava confiança no maior, e o do meio botava confiança nos outros. Mas Deus não é assim. Mas a gente sabia, chega uma hora que eu não posso confiar no meu irmão. Chega uma hora que eu não posso confiar no meu parente, que é bastardo de dinheiro. Chega uma hora que eu não posso confiar. Eu tenho que confiar em quem? Eu tenho que confiar em Deus, que é superior, que é Deus longânimo, que é Deus misericordioso. E eu sei que dele vai vir tudo o que eu preciso. Porque eu sou frágil, mas o meu Deus é forte. Não é não? E aí a gente vai orar. E quando a gente vai orar, o que vai acontecer? Vamos ver agora no tópico de número 2. Muito bem, tá certo. Fala de confiança, oração e a graça de Deus. Eu acho que a Adailton hoje deu uma trégua, viu, pastor? A Adailton está conosco aí, eu acho, por enquanto, né, Adailton? Adailton, me perdoe, viu, Adailton? Me perdoe. Eu sei que você está quietinho dentro de casa. Eu falo só para ver a sua resposta. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Adailton é gente da gente. Tá certo, é gente da gente. Confiança, oração e a graça de Deus. Uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Tá certo? O pastor falou, o que é que através da oração a gente vai ter com isso, né, desse relacionamento? Vamos ver no tópico 2. Nós vemos, irmãos, sabe, o seguinte, que para sermos cheios de Deus, isso vai ser por meio da oração, nós teremos que esvaziar-se, né? Deixar a vaidade de lado, deixar de sermos exibidos, né? Quantas das vezes nós somos metidos a besta, metidos a alguma coisa, achamos que somos importantes demais, a ponto de nem querer uma amizade, nem querer olhar na face do nosso semelhante, do nosso irmão. Somos tão vaidosos, Deus fica tão distante da gente com essa vaidade, que às vezes se alguém falar assim, rapaz, tu é parecido com fulano, Deus me livre, a gente fala tantas as coisas, né, por alguém assemelhar a gente a outra pessoa, né? Nós temos que gostar de gente, gostar de pessoas. Quando a gente faz isso, a gente fica parecido com Deus, semelhante ao Senhor. Somos imagem e semelhança do Senhor, tá certo? Então, quando nós oramos, nós começamos a ficar parecidos mais, aproximados mais, semelhantes com Deus. Quando uma pessoa anda com a outra, bastante, né? E começa a pegar os trejeitos da outra, um com o outro, é porque essa amizade está tão ajustada, que fica mesmo parecido. Isso é interessante. Com Deus é a mesma coisa, tá certo? Então, nós vamos começar a ver, a partir de agora,
né, sobre confiança, oração e graça de Deus. São ingredientes necessários para que tenhamos uma vida abençoada por Deus, tá certo? Começando pela graça de Deus. A graça, no contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de confianças pessoais, bem como do uso de expressões como determino, meus direitos, entre outras, é importante enfatizarmos que o salmista está bem consciente de que sua segurança e a certeza na oração estão bem baseadas na benignidade ou graça de Deus, tá? Então, é isso que nós vemos aqui. Tal percepção também está no Salmo 8, verso 4. Por outro lado, também é preciso lembrar que o fato de reconhecermos nossa indignidade diante da grandeza e santidade de Deus não deve impedir-nos de o buscarmos, mas como o salmista e tantos outros, nos chegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós junto a Deus Pai. Que ninguém se glorie. No Novo Testamento a palavra graça está ligada ao sacrifício vicário de Cristo. Gratuitamente Jesus se sacrificou aos homens. Aqui está um traço importante, né, ligeiro a respeito da graça de Deus. A graça se manifestou, diz Paulo na carta de Tito, trazendo salvação a todos os homens, no verso 11 do capítulo 2 de Tito. Então, Jesus Cristo, com maestria, fez esta demonstração de amor por meio da graça. Ele é a graça manifestada. O que nós somos? Nós somos nada e Jesus Cristo é tudo por nós. Então, quando nós olhamos para a graça de Deus, irmãos, é um favor imerecido de Deus. Ele nos dá este favor. Então, pela palavra de Deus, nós descobrimos isto, que a graça de Deus nos basta. Tá certo, pastor Robério? Olha que interessante aqui, ó. Eu estou falando para você, já estamos lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Sérgio, meu irmão, Sérgio, missionária Valéria, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês aí no Mato Grosso. Deus abençoe sua família, que Deus te guarde. E, Sérgio, aquele convite está de pé ainda, né? Em breve eu tenho um sonho de conhecer o Mato Grosso. Eu tenho um sonho de conhecer o Pantanal mato-grossense. Um dia, nós estamos falando aqui de confiança, oração e graça. Eu vou orar e eu tenho confiança, né, meu irmão, que Deus vai nos conceder realizar o desejo do nosso coração. Mas, Sérgio, bom ver você, bom saber que você está bem, que a missionária Valéria está bem. Eu tenho certeza que seus meninos estão bem, né? E que Deus abençoe vocês aí no Mato Grosso. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, esse tópico 2, ele nos traz aqui uma reflexão da seguinte maneira. Olha, nós estamos falando de confiança, oração e graça de Deus. Confiar. Se a gente for olhar para Davi, é até engraçado quando Davi vai enfrentar Golias. É engraçado, irmãos, quando Davi vai enfrentar Golias. Davi chega lá, ele olha para o exército de Israel, o exército temido. Todo mundo olhava e dizia, não, Israel tem um exército poderoso. Mas os filisteus têm também lá um gigante. E Davi, ele se apresenta naquele momento. Davi, ele se apresenta. E quando Davi se apresenta, até os irmãos dele falam, esse camarada está xarope, está maluco. Mas por que Davi faz aquilo, meu irmão? Por que Davi faz isso? Porque ele tem confiança em Deus. E quando ele vai diante de Golias, Golias diz para ele assim, ô baixinho, um exemplo, né? Ô baixinho, daqui a pouco eu vou acabar com você. Aí ele olha para Golias e diz assim, olha, daqui a pouco
os animais do campo vão estar degustando a sua cabeça. O que é isso, meu irmão? É confiança. É o que nós estamos falando. Então, e aí Davi, ele dá o checkmate. Saul tenta botar uma armadura, dá uma espada, um escudo. Davi fala, não, isso aqui me atrapalha. E sabe o que é isso, meu irmão? Às vezes nós estamos assim. Nós estamos usando o escudo errado. Nós estamos usando a espada errada. Nós estamos indo em nome da pessoa errada. Nós estamos fazendo tudo errado. E aí nós queremos que Deus resolva os nossos erros. Mas a confiança de Davi aqui não. Davi diz para Golias, olha, você vem a mim dessa maneira, mas eu vou a você em nome do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E o resultado a gente sabe. Então, meu irmão, o que é isso aqui? O que é você desfrutar da confiança de Deus? O que é você entender a graça de Deus? O que é isso? Nós falamos aqui em outro dia, né, na outra lição. Quantos não fizeram o plano para o ano de 2020? Mas esqueceram, se for da vontade de Deus. Meu irmão, a graça de Deus, ela nos dá, como o Joelson já falou, ela nos dá aquilo que nós não merecíamos. Nós não temos direito nenhum. Mas depois, se você quiser, você lê lá a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4. Você vai ver que o que Deus fala sobre a graça e o que nós somos agora, filhos de Deus. E com isso, meu irmão, Deus, Ele concede para mim e para você a vitória. Mas você precisa ter confiança. Você precisa ter confiança. Você precisa ter confiança em Deus. Amém? Vamos lá. Muito bem, tá certo. Só um minutinho. Irmãos, nós estamos ficando mal acostumados com esse negócio aqui. Chegou o café, viu? Deus abençoe pelo café. Muito bem, graças a Deus. Queremos dar boas-vindas também ao pastor de Marcos, né? Está assistindo. Pai do Senhor, pastor de Marcos, Deus abençoe. Seja bem-vindo. A oração pela presença de Deus. 2.2, oração pela presença de Deus. Eu gosto do verso 6 do Salmo 86, que ele diz assim, ó, dá ouvidos, ó Senhor, dá ouvidos, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Oração é falar com Deus, irmãos. É o meio pelo qual nós, cristãos, se aproximamos de Deus, tá certo? De modo piedoso, respeitoso, reverenciando. E por meio da oração nós engrandecemos, louvamos, bendizemos e vencemos, tá certo? Então, ao clamar a Deus que abaixo os céus e descesse, no Salmo 144, verso 5, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso desta expressão. Êxodo 3, do 7 ao 8, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição de seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Êxodo 19, 11, o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. Salmo 18, verso 9, o Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões sinalizam, dentre tantas outras, duas verdades. A primeira é esta, a grandeza de Deus. E a segunda é sua maravilhosa graça. Apesar de sua imensurável grandeza, contudo não está indiferente ao que se passa na terra e estar atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, nós vemos nessa expressão baixasse os céus e descesse, é uma expressão de linguagem chamada uma expressão epifânica ou epifania, tá certo? Do grego é uma manifestação de Deus. Então, aqui nós vemos o comentarista
o salmista, eles fazem com que a ideia da aproximação de Deus seja um conceito tão forte que os poetas fazem de tudo ao seu alcance para tentar nos passar esta ideia. Olha que interessante. E isto nós vemos várias expressões na Bíblia a respeito da manifestação de Deus no que tange a tudo isso. Então, é uma expressão como de uma frase de efeito exagerada. Ele diz para o Senhor que abaixe os céus e desça. Olha que interessante. Então, nós aprendemos com tudo isso, irmãos, que o Senhor, se for preciso, Ele se levanta mesmo, Ele abaixa, inclina os ouvidos para atender a gente. O pedido de um filhinho seu, isso é por demais excelente, isso é interessante, por meio da oração, o salmista no Salmo 63, ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha face te deseja, a minha alma te deseja como uma terra cansada, árida, onde não há água. No Salmo 42, o salmista, ele fala assim, que como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Tu és o meu Deus, eu te busco sempre. Então, a oração pela presença de Deus deve ser um anelo de todo cristão piedoso, temente a Deus, todo cristão autêntico, não o cristão faz de conta, mas o cristão sincero, ele deseja a presença de Deus por meio da oração, tá certo? Muito bom. Sabe o que às vezes me chama a atenção, e eu gosto muito de pensar sobre isso? Nós temos uma dificuldade. Nós temos uma dificuldade. E às vezes eu, como pastor, e como professor aqui da escola dominical e também do seminário teológico, às vezes a gente não consegue passar para as pessoas essa diferença. A gente embola muito a cabeça dos irmãos. A gente deixa, porque às vezes cada, Paulo? Às vezes, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos focados e pensando na lição. Daqui a pouco, a gente vai parar tudo isso para pensar já no culto da noite. Então, na mensagem da noite, na pregação da noite, uma palavra que você já tem ela no coração, você vai melhorar ela. Mas, às vezes, a gente não consegue passar para algumas pessoas dentro da igreja essa diferença. Qual é a diferença? Por exemplo, ele está falando aqui de baixar, de Deus descer, e como você leu aqui, Deus ele desceu quando ele ouviu o clamor do povo no Egito. Deus ele veio como sarça, falou com Moisés, e o que Moisés ele entendeu? Olha, eu sou o chamado de Deus para libertar o povo. Então Deus veio. Aí Deus falou com Abraão, Deus falou com Gideão, Deus se revelou de várias maneiras aqui na terra. E quando nós falamos de Deus, Joelson, tem alguns irmãos que quando você fala Deus, ele olha para cima e ele entende que tem um universo. Um universo. E Deus ele está a milhões de anos-luz distante de nós. Aí a gente esquece que Deus, ele veio a essa terra em forma de menino, Jesus, e o próprio Jesus, ele um dia disse assim, eu vou para onde? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar outro, o Consolador. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita? Em nós. Então, se é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí a gente vai entrar naquela discussão, e a gente não quer entrar naquela discussão, que a gente sabe que cada um é um, e a gente sabe que cada um é um, que cada um é um só. Como assim, pastor? Cada um é um só. É uma discussão, a gente vai pular ela. E você que está me ouvindo, você vai me entender onde eu quero chegar. Se Jesus, ele voltou para o Pai, ele disse, se eu não for, não tem como ele vir, é o Espírito Santo. E aonde é que o Espírito Santo de Deus habita? Em nós.
Aí nós ouvimos um hino aí, que eu não me lembro se são os adolescentes, as crianças, ou jovens que cantam, que diz que o nosso Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele cabe dentro do nosso coração. Ou seja, meu irmão, Deus não está distante. É as crianças, né? São as crianças que cantam. Meu irmão, Deus não está tão distante, não. Você não precisa ficar desesperado e dizer assim, não, mas Deus está tão longe, aonde está Deus nesta hora? Deus está aí, dentro de você. Ou será que você já não passou por essa experiência, que a gente sempre escuta? Eu ouvi uma voz, essa voz veio de onde? Do além? Não, ela veio de dentro do seu coração, porque Deus está aí dizendo para você, ei, me busca de madrugada que eu tenho uma resposta para você. Ei, abandona os seus erros, abandona o seu pecado, porque não tem como eu habitar dentro de um templo sujo, não tem como Deus habitar aí. Você sabe às vezes por que Deus não nos responde? Porque nós estamos com o nosso templo sujo, nós estamos esquecendo de glorificar, de exaltar e de bendizer a Deus, e nós estamos dando lugar às outras coisas. É por isso que nós descobrimos que Deus está tão distante de nós, mas quando nós lembramos que Deus está aqui, pertinho, quando nós entendemos a sua maravilhosa graça, a sua grandeza imensurável, nós sabemos que Ele não está indiferente de nada, pelo contrário. Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. E o que Gideão respondeu para Deus? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? E aí Gideão começou a entender que Deus estava com ele, e Deus foi dando estratégia para Gideão, para eles vencerem os midianitas. Meu irmão, Deus está aí do seu lado, Deus não está. É claro que é aquilo que eu disse, a gente volta a essa discussão, e agora não é a hora dessa discussão. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono e a terra é como o pallet, né? Vamos usar essa expressão, para Ele escorar os seus pés. Mas quem sou eu? Eu entendo que eu sou pequeno. Davi, é o que ele está dizendo aqui, nós somos pequenos. Mas quando nós dobramos o joelho e começamos a clamar, Deus nos ouve. É isso que ele está querendo dizer para nós aqui. Olha, oração pela presença de Deus. Oração pela presença de Deus. Meu irmão, Deus não está tão distante o quanto você pensa. Você quer solução para o seu casamento? Deus está aí do seu lado. Você tem falado com Ele? Você quer uma solução para seja essa enfermidade, essa doença? Você quer uma solução? Deus está aí. Deus está aí. Basta você entender que Deus está aí do seu lado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você está triste? Você tem motivo para essa tristeza? Você tem motivo para estar triste assim, desse jeito? Você não tem. Você não tem motivo. Você já percebeu que você não tem motivo? Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas eu conheço um Consolador. Eu disse aqui para vocês na escola, para vocês que estão me ouvindo aí em casa. Quem me ver aqui não sabe o que eu passei para chegar aqui. Mas você sabe o que eu conheci? Eu conheci o Consolador. Eu conheço o Consolador. Motivos eu tenho para andar em depressão, para andar triste, porque eu conheço gente que perdeu um filho na flor da idade e não tem forças para nada. Por quê? Porque acha que Deus de longe não guardou. Mas aí a gente entende como Jó. A gente entende como Jó. E quando Jó conheceu a grandeza de Deus, Jó disse, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí? Meu irmão, nós não temos motivo, não. Você, servo de Deus, você que aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem motivo para andar de cabeça baixa não, sabe por quê? Porque o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso, o seu Deus é fiel, o seu Deus enviou o Consolador e o Consolador habita aí dentro de você, e Ele nesta manhã está dizendo para você, ei, eu quero fazer coisas grandes, mas você precisa confiar em mim. Vamos lá.
Muito bem, é isso aí, irmãos. Estamos aprendendo bastante na manhã de hoje, tá certo? 2:3, ele expressa confiança. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta: em quem eu confio. Isso está nos versos 1 ao 2. E depois, é claro, cantarei um cântico novo. Verso 9. Notemos esta interessante sequência: porque sei quem é Deus, confio. Porque confio, sei que cantarei um cântico novo. Podemos refletir sobre este aspecto tão importante na vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades, tá certo? O que nós devemos saber é o seguinte, que nós devemos prestar confiança ao Senhor em todo o tempo. Você já imaginou uma coisa, já pensou que quantas das vezes nós, seres humanos, cheios de falhas, cheios de erros, às vezes nós não merecemos confiança, nada, crédito das pessoas, porque nós somos falhos e escorregamos às vezes, mas nós se enchemos de razão, a ponto de, às vezes, corrigir alguém quando alguém desconfia da gente, a gente fala: rapaz, você está desconfiando da minha palavra? Você está querendo dizer que eu estou mentindo? Olha para a minha cara, olha na baga dos meus olhos. A gente usa expressões chulas assim, e rasteiras desse jeito mesmo. Esse é o nosso português, tá certo? E às vezes a gente fica irado quando alguém desconfia da gente. Agora você imaginou com Deus, que é justo, santo, bom, tá certo? Então, Ele merece confiança. Ele merece. Então, quando nós oramos, falamos com Deus, a nossa crença nele, às vezes nós cantamos, e quando basta uma luta, e a gente já desconfiamos de Deus. A gente prega, e basta um problema dentro de casa, um problema na vida, a gente fica desconfiando de Deus, duvidando de Deus o tempo todo. Ora, então, como pode eu cantar uma confiança em Deus, eu pregar sobre a confiança em Deus, sobre a crença em Deus, e basta um probleminha eu já mudo? Não, eu devo expressar constantemente confiança em Deus, para que eu venha aí obter a vitória em Deus. Jó falou assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é confiança, isso é crença em Deus, tá certo, meu irmão? Então, vamos traçar esse legado de confiança, de vida cristã, confiante em Deus, pois Deus se agrada se a gente fazer assim. Do contrário, eu vou ficar aí à mercê, né, das bênçãos retidas de Deus. Não, 1000 vezes não. Deus é por nós, Deus é conosco, tá certo? Muito bem. Eu estava lendo esse tópico, e o Espírito Santo me trouxe aqui uma reflexão. E Davi é o que ele faz aqui. É o que ele faz aqui. Ele vai expressar plena e total confiança em Deus, pois Davi conhece a Deus. Davi teve experiência com Deus. Nós estamos falando de confiança e o nosso horário está indo embora. Quando fica gostoso aquele relógio, ele nos cobra. Mas vamos lá, para você entender, meu irmão, o que Deus está falando conosco aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, ele está falando comigo e está falando com você. O Espírito Santo falou comigo e eu tenho certeza que através dessa mensagem que ele me deu aqui, ele vai falar com você. Por que Davi expressa essa confiança em Deus? Por que Davi sabe que ele pode confiar em Deus? Quando Davi estava fugindo de Saul, lá em Samuel, eu não me recordo agora se é 1 Samuel ou se é 2 Samuel, ele vai para Ziglag, para as terras do rei Acres, e lá Davi era tido como desconfiança. Por quê? Porque lá era a terra dos filisteus, e Davi era o homem que tinha matado os filisteus, o gigante, né? o principal soldado dos filisteus. E quando Davi chega lá, ele ganha a confiança do rei, e ele diz para o rei, olha, não é bom que eu habite aqui, me dá aí uma terrinha aí para eu ir morar lá com os meus homens. E Davi vai morar lá em Ziglag. E quando Davi está lá, um dia o rei,
ele monta uma estratégia para guerrear contra Israel. E o rei se lembra de Davi e dos valentes, manda chamar Davi, convoca Davi e os homens dele para ir guerrear. Quando Davi chega na presença do rei, o filho do rei, o príncipe, diz assim: mas meu pai, esse aí não é Davi, o principal guerreiro deles lá? Se porventura a gente estiver ganhando a batalha, Davi não vai se revoltar contra a gente? Então o que o rei faz? O rei dispensa Davi, fala: ó, Davi, obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade, mas você não precisa ir nessa batalha com a gente. O coração, eu creio que o coração de Davi se alivia, porque ele não queria brigar contra Israel. E por mais raiva que ele tivesse de Saul, ele sabia: ó, não é das minhas mãos que eu vou matar Saul. É Deus que vai ter com Saul. Tanto é que a gente conhece a história. Davi teve oportunidades para matar Saul. E Davi falou: eu tocar no ungido de Deus? Vou nada, foi Deus que colocou ele lá, Deus que tire. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Nós estamos falando aqui de expressar confiança. A Bíblia diz que Davi, depois ele volta para as terras dele, e era 3 dias de caminhada. Quando Davi se aproxima da cidade, Davi vê fumaça. Davi vê fumaça. Quando Davi vê fumaça, Davi olha e já pensa no pior. Quando ele chega lá, a cidade tinha sido saqueada, mulheres, crianças, todo mundo foi levado, animal, levaram tudo. A história diz que Davi senta junto com seus valentes e começa a chorar. Só que quando Davi começa a chorar, ó, vai entendendo aí o que Deus está querendo dizer para mim e para você. Compreenda aí o que Deus está querendo dizer para mim e para você. Nós já falamos aqui, oração pela presença de Deus, nós já falamos aqui pela graça, e agora nós estamos falando da confiança. Davi, ele senta, a Bíblia diz que os homens queriam apedrejar Davi, dizendo: está vendo, Davi? Você tirou a gente daqui, levou a gente para lá, e ó o resultado. Mas Davi, agora ele vai expressar confiança em Deus. O que ele faz? Ele chama o sacerdote. E ele diz para o sacerdote: me traz aí a estola sacerdotal. Eu vou consultar a Deus. E aí Davi consulta a Deus, dizendo: Senhor, se eu perseguir, eu vou encontrar? Aí o que Deus fala para Davi? Vai, que tudo que te foi roubado eu vou te restituir. Meu irmão, entenda aqui o que eu estou querendo dizer para você, entenda o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para você nesta manhã fria de domingo, último domingo do mês de junho. Talvez você tenha passado os dias de choro, talvez você tenha passado dias melancólicos, talvez você tenha até pensado em abandonar esse Deus que você serve. Mas o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Olha, expressa nele a sua confiança, busque a ele em oração, consulte a ele na madrugada, porque ele tem uma resposta para você. Ele tem, e se você confiar nele, querido, se você ter certeza que você conhece Deus e você conhece Jesus, ele vai te responder. Deus respondeu Davi. Deus falou para Davi: Davi vai. Davi foi, achou um homem na beira do caminho. Davi cuidou dele e disse para ele: para onde é que levaram minha família? Onde é que levaram? Davi foi, batalhou, ganhou e ainda trouxe o despojo. Meu irmão, eu sei que é difícil. Eu sei, tem hora que a gente só tem vontade de murmurar, lamentar, chorar. Tem gente que já jogou Deus pela janela. Mas que Deus é esse? Esse é um Deus que você conhece, que você confia, que quando você ora, você tem certeza da resposta dele. É desse Deus que nós estamos falando aqui nesta manhã. É desse Deus que ele quer que você entenda que ele está à sua disposição. Quando eu digo à sua disposição, me entenda que ele está aí dentro de você para solucionar aquilo que você precisa. Mas você precisa expressar a confiança. Você precisa expressar o que Davi expressou aqui. E sabe o mais interessante? Que Davi depois cantou louvor. Davi depois cantou louvor.
tem um louvor do Matos Nascimento, e eu não vou cantar aqui, porque senão os irmãos vão dizer, pai do céu, irmão. Meu irmão, você quer vitória? Vai chorando, geme e chora, viu? Você quer vitória? Entra na presença de Deus, chora, derrame essas lágrimas que estão aí, que faz tempo que você não derrama, porque você vai ver a resposta de Deus, porque se você confia nele, a resposta vem dele. Amém? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Eu só quero deixar um versículo, um Salmo de Davi, do verso 10 do Salmo 9, diz assim: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Tá certo? Muito bem. O tópico 3 fala da intercessão pelo bem da família e da sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, os versos do 1 ao 2. Agora, ele se volta para interceder pela família e a seguir pelo povo. Importante lição para nossos dias: pessoal, família e sociedade. Transformações começam pelas pessoas, tá? Como é que eu quero vencer, obter êxito na vida, em sociedade, em família, nos meus relacionamentos pessoal, interpessoal, amoroso, familiar, se eu não gosto de pessoas? Fica difícil, não fica? Fica difícil. Eu tenho que gostar desse, vamos taxar esse negócio de produto, desse produto chamado pessoa, né? Nós somos o bem maior de Deus, tá certo? Então eu não posso menosprezar isso, o quesito gente, pessoas. Então eu preciso considerar, interceder, orando pela família, pelo povo e pela sociedade. Aqui vem logo à tona o quesito filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, tá certo? Adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidas, viçosas no jardim do Senhor. Evidente que dependemos do Senhor e de seu agir na vida de nossos filhos. Contudo, também é certo que se espera de quem confia no Senhor e está orando que seja um agente responsável. Filhos bem desenvolvidos são resultados de oração, ensino, exemplo, discipulado, disciplina, pois precisam estar plantados junto a ribeiros de águas. Que nossos filhos, assim, sejam plantas que expressem vitalidade, estabilidade e produtividade. O Salmo 128:3 também compara os filhos como plantas. Aqui nós vemos este salmo, né, este ponto aqui a respeito do salmo em apreço, falando que os filhos devem estar sendo comparados como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. No verso 4 do Salmo 127, ele fala que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Devemos orar sim pelos filhos, interceder pelos filhos. Nós sabemos que quando tem os cultos aqui, é costumeiro chamar as crianças aqui, orar pelas crianças, impor as mãos sobre elas. Os obreiros da igreja impõem as mãos sobre as crianças. Vai dormir? Pais, impõe as mãos sobre as crianças, declara a bênção de Deus sobre as crianças. Eu digo sempre e todos os dias com o meu filho, eu imponho as mãos sobre ele e digo que ele veio a este mundo para vencer, para ser um vitorioso. Você veio para ser feliz. Então, é isso que os pais têm que fazer sobre os filhos, declarar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Isto é uma lição que devemos levar para a vida. A Bíblia nos ensina assim, tá certo, meu irmão? Então, aprendemos esta manhã isso aí. Queridos, nós estamos chegando aqui nos finalmente. Nós estamos chegando aqui nos finalmente. Rapaz, e eu estava lendo esse
eu estava lendo esse tópico, 3 aqui do encerramento, e meu coração doeu. Quando eu comecei a pensar nisso daqui, né, Joel? A gente sabe que família, ela, às vezes ela se torna complicado. E tem pessoas que ela abre mão rápido. Tem pessoas que abrem mão rápido da família. Infelizmente, meu irmão, eu vou dizer para você, como eu já disse para você, como pastor, né? A gente vê muitas famílias destroçadas por culpa do sacerdote. Quem é o sacerdote da casa? É o homem. Ah, pastor, mas eu não sou casado, ou por algum motivo perdi o meu esposo, mas você é mulher de Deus. Você é mulher de Deus. E quando a gente fala aqui, a gente juntou tudo, e a gente, agora para a gente chegar nesse final, a gente vai entender que Davi, ele já cumpriu os 3 papéis. Né? Ele entendeu a sua pequenez diante de Deus, ele entendeu a dificuldade que ele passou, mas Deus deu vitória, e agora ele chegou aqui no último tópico. Eu confio em Deus, eu tenho plena confiança em Deus, eu oro, sei de tudo, eu sei. Agora a minha vida precisa ser benefício. A minha vida, ela precisa ser um benefício. Para quem? Davi, ele foi bem-sucedido como guerreiro, Davi foi bem-sucedido agora como rei, e agora ele precisa ser bênção para a casa dele e para a nação dele. Mas a gente sabe que lá atrás, quando Davi comete o pecado, Deus diz para ele assim, olha, a espada ela vai estar desembainhada sobre a sua casa, a sua família. Davi passou por momentos difíceis, mas Davi não abriu mão da família dele. Davi não abriu mão. E o que eu quero dizer, meu irmão, não abra mão da sua família, não. Não abra mão, não, viu? A pastora Edna, ela acompanha uma determinada cantora aí nas redes sociais, e essa cantora, ela tem um filho. E esse menino, rapaz do céu, esse menino está envergonhando a mãe. Esse menino está envergonhando o evangelho. E não adianta, irmão, não adianta. Ele já se entregou, mas eu creio que Deus é poderoso para ouvir as orações da mãe dele, eu creio que Deus é poderoso para intervir nessa situação. Mas o que eu quero que você entenda agora, meu irmão, não abra mão de interceder, não, pela sua família. Pai, você que é pai, não deixe seu filho à vontade, não. Você que está na casa de Deus, você que conhece a verdade, pregue a verdade para o seu filho. Ah, pastor, ele já é um jovem, ele é maior de idade, ele é dono do seu nariz, meu irmão. Mas ele é seu filho. Ele é seu filho. E nós estamos vendo Davi aqui, olha, Davi fazendo esse apelo para nós aqui. Não abra mão dos seus filhos. Que os seus filhos sejam um orgulho para você. Que a sua família seja um orgulho para a sociedade. Eu já contei aqui para vocês, quando eu aceitei Jesus, um dia eu estava lá na igreja onde eu congregava, uma igrejinha pequena, e Deus usou um profeta lá e ele disse assim para mim, olha, Deus tem uma obra rápida com você. Deus tem uma obra rápida, e o seu ministério ele vai ser assim, ó, vai crescer rápido. E eu naquela época não entendia nada, era novo convertido. E daí para cá Deus foi me dando experiências. E uma das experiências que eu passei, Joelson, eu congregava nessa igreja, essa igreja era pequena, e nós íamos fazer uma festividade lá, só que não cabia, não tinha como, era pequena demais.
Aí a ideia veio, vamos conversar com a diretora da escola e vamos pedir o pátio da escola para a diretora para a gente fazer essa festividade. Será que pode? Pode, a pastora nos autorizou, nós fomos lá e nós fomos conversar com a diretora. A diretora disse, olha, traga um ofício que eu libero o pátio para vocês fazer a festividade aqui, a festa da igreja, não tem problema nenhuma. A igreja está inserida aqui na sociedade, na comunidade, e a gente libera para vocês. Eu tinha um bom relacionamento com a diretora, sempre estudei naquela escola, e agora chegou a hora da gente ir. Aí eu peguei e fui lá na escola conversar com essa diretora. Quando eu cheguei lá na escola, rapaz, a secretária me atendeu e disse assim, ó, espera aí que a diretora está conversando com um aluno. Joelson, mas era cada grito, era cada palavrão que saía de dentro daquela sala e eu, misericórdia, Jesus, o que está acontecendo? A secretária chegou correndo para falar comigo. Você é crente, né? Eu falei, eu sou. Eu já ouvi dizer que quando o crente ora, o demônio sai. Não sai? Eu falei, ele tem que sair, em nome de Jesus. Porque aquele moço lá dentro da sala está endemoniado. Aquilo é demônio, aquilo não pode ser uma criança. Ela usou essa expressão. Você não quer ir lá orar, não, que eu acho que ele vai bater na diretora. Irmãos, quando eu cheguei na sala, que ela bateu na porta, a diretora disse assim, pode entrar. Quando ela abriu a porta, que o menino me viu, o demônio foi embora. Ele amansou. Sabe por quê? Era filho de um irmão lá da igreja. E eu não podia nem sonhar e falar para a diretora que ele era filho, senão ela falou, o quê? Eu vou emprestar o pátio da minha escola? Não, irmãos, em nome de Jesus, a minha família, a sua família, a nossa família, ela foi escolhida para glorificar o nome do Senhor. Ela foi escolhida para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos interceder pelo bem da nossa família, porque se a nossa família está bem, a sociedade está bem. Agora, meu irmão, não eu sei, é difícil, e a gente entra em várias discussões aqui, e nós não temos mais tempo para isso, já era para ter terminado a nossa aula. Mas a gente vai entrar em discussões sem fundamentos e sem respostas. Você pensa que é fácil, meu irmão, você sair de casa, botar a sua Bíblia debaixo do braço, o vizinho ver você saindo de casa e dizer, olha lá, o pai vai para a igreja, a filha vai não sei para onde, o filho vai não sei para onde. Meu irmão, você pensa que é fácil para um pai, e temos muitos, como eu disse para vocês, meses depois, Deus abriu a oportunidade de nós fazermos visitas lá na casa de detenção. Você vai dizer, pastor, o senhor é da época da casa de detenção? Sou. Eu fui visitar muito lá na casa de detenção, eu conheci um jovem, já contei esse testemunho aqui para vocês. Eu conheci um jovem que foi preso aqui em Carapicuíba, e a gente visitava ele aqui na cadeia pública de Carapicuíba, e depois ele foi levado para a casa de detenção lá para o Carandiru. E ele mandou uma carta para mim dizendo assim, pastor, vem, naquela época eu não era pastor, ele mandou uma carta para mim dizendo, Robério, vem aqui me visitar, eu estou aqui na casa de detenção no pavilhão 9. Eu olhei e falei para a Edna, o quê? Eu? Vou nada. Mas Deus me incomodou e eu fui. E lá na casa de detenção, lá no pavilhão 9, irmão, numa igrejinha lá dentro do pavilhão 9, eu conheci muitas histórias de filho de crente, filho de servo de Deus. Por quê? Porque por algum motivo você esqueceu de interceder pela família. E os nossos filhos, irmãos, ele tem que ser como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Meu irmão, o mundo aí fora está dizendo ao seu filho que se ele não usa droga, ele é babaca. Se o seu filho não, o seu filho é uma planta que ela está plantada, é uma árvore que ela está plantada à beira do ribeiro.
E você precisa chorar, você precisa aconselhar, você precisa ler a palavra, você precisa ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, porque é bíblico. Ensina o caminho que ele deve andar, porque ele não vai desviar. Não vai, meu irmão. Agora, se você quiser ser uma decepção, se você quiser ver a sua família ser uma decepção, abra mão dos seus filhos. Mas em nome de Jesus, da mesma maneira que Deus usou Davi para arrancar, a defender as ovelhas do leão, defenda a sua família, intercedendo por ela, no nome de Jesus. Vamos lá, Joás, vamos concluir. Tá certo. Filhas, pedras de esquina, como colunas de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria as suas filhas como colunas ou pedras de esquina. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Vemos que a ação de Deus em prol do salmista não se restringiria nos livramentos, mas a proteção de Deus e construção, estruturação dos filhos e filhas. Há vários comentários a respeito das filhas como pedras e colunas. Destacaremos na presente lição as filhas como referenciais de apoio, beleza e também de firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Pedras lavradas e colunas de um palácio lembram, portanto, entre outros aspectos, trabalho e tempo. São dois aspectos fundamentais na construção moral e espiritual de uma pessoa. Os pais podem contar com a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa tão importante construção. Foi o que o pastor nos anteceder agora, falando a respeito do cuidado que a família, os pais devem ter com os seus filhos. Nós falamos da figura de um filho elemento masculino, agora da figura feminina. Aqui neste trecho nós sabemos que está em apreço também a beleza feminina, o sustento, a estabilidade, a comunhão dentro do lar. Que os pais têm a responsabilidade de manter esta pessoa, este ser humano, na trilha dos estatutos e os mandamentos do Senhor. Trata-se de filhas, trata-se da figura feminina e, de um modo geral, a Bíblia nos diz, no Salmo 128, que os filhos são como rebentos de oliveira. Então, nós devemos tratar eles como teremos que tratar, de um modo legal, de acordo com os padrões e os princípios bíblicos. Somente assim teremos filhos jovens, frutíferos na casa do Senhor, e serão cidadãos de bem, tanto na igreja como para com a sociedade. É isso que nós devemos fazer para com os filhos. Queridos, o foco aqui é eu e você. Se nós não conseguirmos transmitir aos nossos filhos que eles devem confiar em Deus, nós não vamos conseguir transmitir para a sociedade. E dentro desse tópico, irmãos, nós precisamos. Se amanhã ou depois acontecer da gente faltar, qual foi o legado que nós deixamos para os nossos filhos? E aí eu admiro demais, eu fico feliz demais. É difícil você ouvir uma pregação do pastor Davi que ele não cite o exemplo da mãe e do pai. Todas as vezes que o pastor Davi está pregando, rara das vezes ele não cita exemplo do seu pai e da sua mãe. Por quê? Deixou um legado. Ensinou o pastor a confiar. E o pastor Davi está passando esse legado para o seu filho e para as suas filhas. Confia em Deus, meu irmão. Nós temos que passar esse legado para os nossos filhos. Esses dias eu estava tendo uma conversa com a minha filha lá em casa, eu e a Edna,
E a minha filha começou com umas palhaçadas lá. Eu falei para ela assim: você deixa de conversa. E ela, eu sabia que ela estava brincando, né? E ela falou: não, mas porque vocês, tudo de vocês é Deus, é Deus, é Deus. Eu falei: mas se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? E aí eu falei para ela: você também devia confiar em Deus. Ah, mas eu confio. Eu falei: mas não parece. Olha o jeito que você está falando, né? Não parece que você não confia em Deus. Resumindo, dentro da nossa conversa que nós estávamos tendo, horas depois ela recebeu um telefonema. Aí ela chegou toda contente, eu falei: o que é que foi? Não, porque isso. Eu falei: ah, tá. Quem foi que fez isso para você? Aí ela olhou para mim e falou: o senhor já vem, né, pai? Você já vem, né? Já vem me provocar. Eu falei: se não foi Deus, quem foi? E ela começou a dar risada. E o que é isso? É você, eu, nós, irmão, nós temos que levar os nossos filhos a ter a mesma confiança que eu e você tem. Agora, se eu e você não temos confiança nenhuma em Deus, como é que eu vou transmitir para a sociedade? Como é que eu vou chegar para esse mundo caótico aí fora e dizer assim: ó, confia em Deus, confia em Deus. Eu estava brincando, né, com uma pessoa essa semana e ela ficou assim, né, meio incrédula, né? Eu falei assim: mas o nosso Deus é tão bom, né, rapaz? Nós já estamos sofrendo tanto. Olha, lá no sul, tanto tempo sem chover, tanto tempo sem fazer frio, a nuvem de gafanhoto vinha vindo, Deus falou: vou ter bondade desse povo, vou mandar a frente fria e chuva. O que é isso? Aí ele olhou para mim e falou: você está querendo dizer que foi Deus? Eu falei: não. Quem é que muda o tempo? É você que muda o tempo? Ele falou: não. Eu falei: então, quem é que muda o tempo? Quem é que manda a estação certa no tempo certo? São os meteorologistas? Deu tempo eles se arrumar, se preparar e dizer: ó, os gafanhotos estão chegando, vamos mudar o tempo, vai chover, vai fazer frio. Lá no sul estava tudo acabando em seca. O que é isso, meu irmão? É confiar em Deus, e você precisa transmitir isso para os seus filhos. Você precisa transmitir isso para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Confie em Deus. Vamos lá, Jans, vamos lá que o horário está indo embora. Também devemos ter o interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas e o povo. Ele pede aqui a bênção de Deus, não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Dentro desse ponto aqui, o comentarista nos ajuda na lembrança. Quando o povo de Deus, eles foram cativos, estavam cativos, mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade. Olha que interessante, trabalhar pelo bem da cidade. Por isso a importância de fortalecermos nossas famílias, pois compõem a base da sociedade. Nossos compromissos como discípulos de Cristo incluem nosso viver em sociedade, tá? Vamos dizer, todo bom cristão ele tem que ser um bom cidadão. É preciso que seja. Não tem como você dar um belo exemplo dentro de quatro paredes, chamado igreja, que igreja somos nós, tá certo? E lá fora demonstrar um comportamento diferenciado ao avesso, né, do que tange ao comportamento cristão. Tem que ser também um bom cidadão. Então, lutar, trabalhar pelo povo, trabalhar pelo bem da cidade, pelo bem da sociedade, esse é o nosso dever também como cristão, como cidadão. É isso aí. Queridos, nós estamos inseridos. Jesus, ele disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Não. Então nós estamos inseridos neste mundo. E o próprio Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Se nós somos o sal da terra e luz do mundo, nós temos que lutar. É interessante, se você ler a história da igreja, e a história de missões, hoje em dia mudou esse conceito, né? Infelizmente mudou esse conceito. Mas antigamente, meu irmão, quando se formava uma igreja, ela era formada com esse objetivo, de ser um benefício
para a sociedade. Hoje não, hoje você escolhe um ponto e diz: aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Aqui eu vou montar a minha igreja e aqui nós vamos ser prósperos. Não. A igreja ela foi formada para atender os interesses da sociedade. Nós estamos plantados aqui nessa avenida em Carapicuíba, nós estamos aqui, nós somos considerados uma das maiores igrejas aqui da avenida, nós estamos aqui. E os nossos vizinhos, quando eles olham para cá, o que eles pensam? Ali está só um prédio. Eles não nos ajudam em nada, pelo contrário, às vezes nos atrapalham. Não. Nós, como igreja, nós somos chamados para isso. E para isso tudo acontecer, nós precisamos atender famílias. Nós precisamos atender famílias. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para ele: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós como igreja, irmãos, nós precisamos ser o antídoto para este mundo contaminado. Nós precisamos ser um antídoto para essa sociedade contaminada. O mundo aí fora está zombando de nós. O mundo aí fora está dizendo que o nosso interesse é um só. Mas nós sabemos que o nosso interesse é vidas, são almas, pessoas, famílias restauradas, resgatadas, renovadas, e uma família que faz o bem. Porque quando você está aqui dentro da igreja, quando a sua família é bem sucedida, você pode ter certeza que o seu filho dentro da sala de aula ele faz a diferença, que a sua filha lá no trabalho dela faz a diferença, que o seu filho lá na faculdade ele faz a diferença, e assim todos vão dizendo: olha, aquele é diferente, aquela é diferente. Por quê? Porque nós somos uma família que faz a diferença na sociedade. Nós fomos chamados para interceder por eles. E isso, qual é os nossos benefícios? O nosso benefício é influenciar a sociedade. O nosso benefício é alguém, aí quando a gente passar e dizer assim: rapaz, eu queria ser igual aquele moço, eu queria ser igual aquela moça. Alguém aí da sua família dizer assim: olha, eu queria ser igual ao tio, a tia, o meu primo. É isso que Deus quer para nós. E é com isso que nós finalizamos essa lição e esse trimestre. Viu, meu irmão? Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você. Eu espero que você tenha feito bom uso desse conteúdo de hoje. E eu tenho certeza que Deus, Ele continuará nos abençoando e nos dando graça. Amém? Joel, as suas considerações. Muito bem. Saibamos, irmãos, que diante de tudo isso, eu e você, nós devemos saber que Deus, mesmo sendo grandioso, eternamente transcendente, mesmo assim Ele está atento ao clamor dos humildes, ao clamor do pobre, do necessitado, ao clamor dos seus servos, dos seus filhos, tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que sempre está nos ouvindo, você que é participante, que é aluno de escola bíblica dominical, um aprendiz, assim como nós. Deus queira abençoar você e a sua família. Quero externar também a minha gratidão a Deus pela vida dos professores, tá certo? Nosso irmão Wagner, nosso irmão Rogério, que está trabalhando hoje, não pôde estar aqui no fechamento conosco, o nosso irmão Zeca, o nosso irmão Alisson, enfim, todos os professores, as meninas também, a Shirley, minha esposa, e a Samara, que toda semana também, talvez você não saiba, elas postam um vídeo no canal do YouTube. Nós temos um canal também. Nós não postamos no da igreja, porque é vinculado exclusivamente, podemos dizer assim, só as criancinhas, tá certo? Então nós gravamos, elas gravam, postam no YouTube e nós encaminhamos para os pais.
Tá certo? Os pais fazem com que os seus filhinhos assistam às lições. Inclusive a de ontem, que a Chile gravou, foi a vez da Chile, foi sobre, gravou ontem, postou já hoje de madrugada, sobre um herói que teve um triste fim, sobre Sansão, tá certo? Então nós queremos louvar a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Chegamos ao final aí, meu irmão. Você que pegou essa revista, guarde ela, viu? Tem lições aqui que precisam ser repetidas. Tem lições aqui que elas precisam ser analisadas muito bem. Eu louvo a Deus, 3 meses se passaram, né? Desde a nossa primeira... Na verdade, nós encerramos a outra lição, né? Já online. E essa aqui nós iniciamos este salmo, que é vista... desde lá do dia 5 de abril, olha, abril, maio, junho, e como eu disse para o Joelso aqui de manhã e para o Paulo, para os irmãos que estão aqui, que o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus nos guardou, nos livrou, e Ele assim continuará fazendo a mim e a você, viu, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe. O Joelso já citou aqui, Rogério, Alisson, Wagner, Zeca. Que Deus abençoe todas as nossas irmãs, a Débora, a Priscila, que estão lá com os nossos adolescentes. Deus abençoe a todos. Vamos, a partir do próximo domingo, iniciar a nossa nova lição. Transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Como é que a gente consegue isso? Confiando em Deus. É o que nós acabamos de falar. Quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos transformar o cenário. Eu falei de Davi, o cenário de adversidade, quando ele chegou e achou a cidade saqueada, ele transformou aquele cenário de adversidade em vitória. Então, eu e você, nós conseguimos fazer isso com a bondade do nosso Deus, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue livrando a sua casa. Aos nossos irmãos de longe, que Deus abençoe vocês aí em Minas Gerais, no Mato Grosso, que Deus abençoe vocês aí no Paraná, Deus abençoe a nossa irmã Selma, que está lá no interior de São Paulo, né? Deus abençoe a senhora, irmã Selma, irmão Reinaldo, Deus abençoe o pastor Estevão e todos aí do Piauí. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de todos. Deus abençoe o nosso pastor Francisco, que é o Bob, né, que a gente conhece, que teve enfermo com essa Covid, mas eu sei que Deus já deu vitória. Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado, viu? Nós não estamos aqui porque somos bons, não. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Nós louvamos a Deus pela confiança do pastor Jasson, de nos deixar aqui. Louvamos a Deus pela confiança do nosso pastor setorial, pastor Francisco, que tem sido bênção de Deus para esta igreja e para todos nós, viu? Meu irmão, que Deus te dê um dia de bênção, que Deus te dê um dia de vitória. Eu sei que Deus nos abençoará. E à noite nós estamos aqui, né? Não esqueça, grupo de louvor, os músicos, irmãos, irmãs, nós estamos aqui à noite para adorar o nome do Senhor. Quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por tudo. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de fazer menção aqui da tua palavra. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando saúde. Obrigado pelo Joelso, pela casa dele. Obrigado pelo Paulo, pela sua família. Obrigado, Senhor, pelo André, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem, ó Deus, feito. Obrigado pela vida do Vandilso, que tem sido bênção para nós aqui, Senhor, para a transmissão desses cultos e dessa escola. Obrigado, Senhor, pela vida do Edilberto, obrigado pela vida do Gabriel, obrigado pela vida de cada um que fez parte, Senhor, desse trimestre aqui em Vila dos Pássaros. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Querido, se você ainda não pegou a sua revista, procure o Joelso, as revistas já estão com ele, tá bom? E se você, eu já falei para o Joelso, né? Pegou, pagou, né? Deus abençoe, viu, meu irmão? Deus abençoe você. Dia de bênção, dia de vitória.
Continue orando. Nas suas orações, não esqueça da Rose, da irmã Marisa. Não esqueça de orar por todos que carecem das nossas orações, viu? Deus te abençoe, dia de bênção, dia de vitória. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje. E todos nós que confiamos em Deus, damos um brado de vitória bem alto, dizendo amém. Deus abençoe a irmã Marinésia, Deus abençoe a todos, irmã Ana Jaci, Deus abençoe vocês aí, no nome de Jesus.